Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Júnior do Carmo e seja bem-vindo a este canal. Eu quero convidar você que está me assistindo agora a meditar comigo e a pensar um pouco, porque o assunto que nós vamos falar, praticamente todos que habitam nessa terra estão ligados ou envolvidos nesse ponto. Eu quero trazer uma passagem bíblica lá em Efésios, capítulo 5, do verso 15 ao 19, para trazer luz ao nosso entendimento, uma luz divina, a luz de Deus, ao nosso coração, a nossa compreensão sobre o que vai ser dito aqui nesse vídeo. Para que nós possamos chegar a essa passagem, ou perícope, a perícope é quando você destaca algumas passagens, alguns versículos bíblicos para estudo, exegese e meditação. É muito usado na teologia e também na própria exegese esse termo. Mas antes de chegarmos nesse ponto das Escrituras, eu quero primeiro lançar um pano de fundo ao teu entendimento, à tua imaginação. Pense comigo. Qual é a era que estamos vivendo? Segundo a Universidade de Oxford, na Inglaterra, nós vivemos no período chamado pós-verdade. Ou seja, já não existe uma verdade absoluta. Talvez você já ouviu em alguma série, filme, algum documentário ou em algum vídeo de algum famoso falando que cada um tem a sua verdade e vida que segue. Esse movimento, essa ideia cultural que tem alcançado basicamente o mundo inteiro, ela tem surgido muito por conta da internet. Eu vou já te explicar. É inegável que a internet tem benefícios. Uma delas são as informações. Nós temos na internet uma biblioteca livre. Antigamente, para quem lembra, para você ter acesso a alguma informação, você precisava de livro. E para você ter livro, você precisava ir numa livraria ou numa biblioteca. Quem lembra disso? Hoje não. Basta você pegar o smartphone, pegar um computador que tem acesso à internet e navegar. Inclusive, esse termo, navegação da internet, é uma metáfora. É um termo usado para esse hábito de passar de uma página para outra. Nós temos acesso a conhecimento sobre saúde alimentar, física, temos informação sobre cuidado de animais para quem ama animais, cuidado de bebê para quem são os pais de primeira viagem, temos informação sobre política. Hoje, quando você vê a internet, você vê que todo mundo hoje é um especialista político, entre aspas. Eu falei para você até agora os benefícios da internet. É inegável que há qualidades, coisas boas que a internet promoveu à humanidade. Senão você nem estaria vendo esse vídeo. Porém, não podemos tapar os olhos e não enxergarmos os malefícios que a internet tem provocado à humanidade. Primeiro ponto que eu quero falar sobre os malefícios. Não pense que eu estou tirando da minha cabeça essa informação. Foi depois de eu ter meditado, estudado, observado e lido também livros, que eu pude perceber um padrão que tem sido estabelecido na humanidade. O nosso cérebro tem sido educado a não pensar. Pode soar estranho, mas a verdade é que o uso contínuo das redes sociais, por mais que pareça que o fato de você estar passando aqueles vídeos um para o outro, promova conhecimento, na verdade não é bem assim que funciona. O nosso cérebro, ele tem a capacidade de armazenar
Isso você pode fazer até mesmo inconscientemente. O cérebro é um computador, podemos assim dizer, poderosíssimo, porém tem as suas limitações. Sabe aquele costume que temos ao acessar a internet, passar de um vídeo para o outro? Por mais que pareça que estamos ali adquirindo alguma sabedoria, na verdade, o que está acontecendo no teu cérebro, na tua mente, é o seguinte processo. No primeiro vídeo que você está vendo, você adquiriu uma informação. O teu cérebro está no processo de armazenamento. Mas quando você passa em minutos para um outro, o teu cérebro promove algo chamado interferência. O que é isso? Ele descarta, ele joga fora aquela informação que você adquiriu anteriormente para poder receber a nova. Além disso, o cérebro, ele não foi criado para ser bombardeado de várias informações ao mesmo tempo. E isso tem gerado na humanidade o déficit de atenção. As pessoas têm conseguido estar no nível de desatenção tão grande que tem sido uma difícil tarefa conseguir prestar atenção em uma aula, em um estudo e até mesmo em uma leitura. Tem se tornado um grande desafio para a nossa geração. O cérebro também tem sido educado a um estresse que se torna basicamente uma característica de quem passa a ter esse hábito de gastar muitas horas em frente às redes sociais e à internet. E eu creio que o nosso Deus é um Deus que conhece o melhor para cada um de nós. Ele se preocupa conosco. E nessa passagem que eu citei lá no comecinho do vídeo, Efésios 5, nós temos exatamente um ensino do próprio Deus de como nós podemos fazer para não sermos levados por essa cultura. Principalmente você que é cristão, você que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse assunto é de extrema importância. No versículo 15, o apóstolo declara que nós devemos observar, nós devemos ver como andamos. É fundamental eu e você analisarmos a nossa rotina. O que é a tua rotina? O que você frequentemente tem praticado, as tuas ações diárias, aquilo que se repete entre a semana e sai semana. Primeiro ponto que você precisa fazer é observar a forma como você está conduzindo a tua vida. No versículo 16, ele diz que nós devemos aproveitar o tempo. Em algumas traduções, a palavra é remir, que quer dizer saber, aproveitar. Ou seja, é importante você aproveitar bem o tempo. O tempo que você está gastando é fundamental. Observe quantas horas você passa, por exemplo, no Instagram ou no YouTube. E quanto tempo você gasta diariamente numa leitura? Nós estamos educados numa cultura altamente errada, onde alguns crentes parece que pensam que ler a Bíblia é uma maratona, é uma corrida, você tem que ler o mais rápido possível, ler a maior quantidade de capítulos. É claro que é bom você ler a Bíblia no ano todo, por exemplo, é algo maravilhoso, mas uma leitura rápida não é sinônimo, não quer dizer que você vai crescer em conhecimento. Você precisa gastar tempo com coisas boas, com a tua família, passear, ler um bom livro, meditar em um louvor. Meditar é algo que requer tempo. Não se trata de uma informação de 1 minutinho que você vai receber. Não, não é isso. No versículo 17, ele aponta
para a nossa necessidade de conhecer qual seja a vontade do Senhor. E amados, pense comigo, como nós conheceremos qual é a vontade de Deus, do Senhor, se não tivermos tempo para buscar o conhecimento da sua vontade? No versículo 18, ele fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Por mais que a utilização dessa passagem remeta ao comportamento comum daquela época, o entretenimento comum daquela época, que era o vinho, o beber a bebida forte, era a forma de se distrair que existia naquela época, nós podemos aplicar essa passagem em nossa época. Quantas pessoas não estão se embebedando com muitas informações curtas de redes sociais que não promovem a verdadeira sabedoria? Amados, isso aqui é extremamente necessário ouvirmos. Tanto por conta que poucas pessoas têm falado sobre isso. E até porque nem todos estão interessados em gastar horas meditando, pensando, porque a maioria das pessoas vão a redes sociais apenas atrás de entretenimento. Eu vi uma frase, essa frase, ela me impactou de uma certa forma. Essa frase remete a exatamente esse comportamento do ser humano, que vai até a internet sem nenhum objetivo fixo e fica navegando. É chamado de andarilho das redes sociais. Essa pessoa não tem objetivo fixo. E quem não sabe para onde está indo, vai para qualquer lugar. E nas redes sociais, na internet é assim, você pode acessar um conteúdo que não deveria acessar, porque não sabe o porquê que você acessou a internet. Você tem que fixar um objetivo. E de forma paralelamente, de forma similar, hoje o vinho de muitas pessoas, e principalmente você cristão, o vinho de muitas pessoas tem sido as redes sociais. Procuram prazer, procuram entretenimento, mas é curto. O efeito daquele prazer momentâneo já atingiu o cérebro, a dopamina está atuando e quer mais. O cérebro quer mais dopamina, quer mais prazer, quer mais alegria. Então você gasta 2 horas, 3 horas, sem nem ter sido o teu plano inicial. É o vinho. Perceba como uma pessoa se embriaga. Ela começa bebendo o primeiro copo, o segundo copo, o terceiro copo. Quando ela vai ver, já está completamente embriagada. Isso tem acontecido. O apóstolo diz que em vez de nós nos embriagarmos com essas coisas, devemos nos encher do Espírito. E talvez você se pergunte, pastor, como eu posso fazer para me encher do Espírito? O versículo 19 é a resposta. Paulo ensina uma substituição de comportamento rotina. Em vez de gastarmos tempo com aquilo que nos embriaga, aquilo que nos faz perder um tempo excelente da nossa vida, devemos nos reeducar com aquilo que nos edifica, com aquilo que é bom para o nosso crescimento em Deus. Ele fala que devemos cantar hinos de louvores a Deus, cânticos espirituais, salmos. Isso é uma troca de atividades, de atitudes, que vai promover uma verdadeira sabedoria. Comece a substituir. Se você sentir vontade de ir até as redes sociais, pegue um livro de um autor cristão, que fale de algo bíblico que vai te ajudar. Se você não gosta muito de ler, então bote um louvor, comece a cantar e meditar naquele louvor. Pegue a palavra de Deus e medite nela. Pastor, mas eu faço isso em meia hora, eu leio a Bíblia em meia hora, 1 hora, e eu vou fazer o que nas outras horas? Faça, então, o que eu falei no começo, leia um livro, bote um louvor, ore. Fazendo isso, você vai estar caminhando em direção à sabedoria de Deus.